Olá, está no ar mais um Câmera Nova. No programa de hoje vamos falar sobre gerenciamento de crises e comunicação de risco. Atualmente, as organizações estão inseridas em um cenário globalizado e a imagem é um fator de vantagem competitiva. Com isso, as empresas optam por certas estratégias para atingir determinados objetivos e se destacarem no mercado. Para falar destes assuntos, os nossos convidados, os professores de comunicação social, Marcelo da Silva, Daniela Boquembuso e Fábio José de Souza. O jornalista Sandro Pavlovski comentou a respeito. Confira o VT. Bom, eu gostaria de começar falando que a sociedade da informação ela tem obrigado as organizações a investirem cada vez mais na produção de notícias. E com isso elas participam da dinâmica, os profissionais de relações públicas, jornalismo. Eu queria que vocês dessem um parecer assim, como que vocês avaliam esses profissionais dentro da área que vocês atuam? Como que você enxerga essa situação, Marcelo? Eu penso que, primeiro de tudo, é importante a gente diferenciar a informação de comunicação. Né? Quando a organização se posiciona simplesmente na transmissão da informação, ela fecha o canal para que os diferentes públicos possam, de fato, ter esse feedback, ou a construção desse diálogo. Então, nesse sentido, eu penso, né, que seja a empresa de primeiro, segundo ou terceiro setor, na perspectiva de relações públicas é importante, porque a ferramenta, né, ou a atividade, ela se relaciona exatamente no gerenciamento dessa relação entre os diferentes públicos e a organização. Uma relação essencialmente conflituosa, diferentemente do que se pensa no primeiro momento. Então, nesse sentido, eu penso que não seria simplesmente gerenciar o sistema de informação, mas construir canais que trabalhem o relacionamento e a construção de vínculos duradouros. Daniela, você acha que essa relação dentro da área de jornalismo é diferente ou ela anda de mãos dadas mesmo com o curso de Relações Públicas? Como que você enxerga essa situação? Nós estamos num ambiente hoje que a comunicação ela deve ser vista de maneira integrada. Né? Então, não somente jornalista com relações públicas, mas jornalismo, publicidade, design, biblioteconomia, o próprio direito, né? Todos em comum acordo para conseguir esse melhor gerenciamento da informação, no sentido de você atingir uma eficiência, uma eficácia no processo informativo e também comunicacional. E, obviamente, quando nós falamos hoje de jornalista, tem um jornalista que trabalha nos ambientes organizacionais e fora dele, nas redações. O profissional que trabalha dentro dos ambientes organizacionais, ele deve estar atento à instituição como um todo, então conhecer o histórico dessa instituição, a maneira como ela se representa perante a sociedade, perante os seus públicos internos e externos, para poder gerenciar a informação
no sentido de ter um bom retorno, um retorno positivo da imagem dessa instituição e poder comunicar com os seus públicos. Já o jornalista que trabalha nas redações, ele vai tentar aferir informação de caráter de interesse público, ou seja, ele vai buscar a todo custo e por meio de inúmeras fontes e coletas de dados, aquilo que melhor representa essa instituição perante as pessoas e como ela atinge esse público. Então, ele vai buscar transparência, a verdade, a pluralidade de opiniões. Então, são duas atuações sob a mesma ética, porém com focos distintos. E que, na teoria, deveria seguir para todas as empresas, né? Comparecer com a verdade em qualquer ocasião. Sim, esse é o melhor posicionamento. Bom, no Brasil, a comunicação ainda está caminhando à procura da sua identidade e eu queria saber como que se você considera que os profissionais eles estão capacitados para atuar com esse gerenciamento de crise, com essa parte da imagem organizacional mesmo. Então, a comunicação organizacional ou empresarial ela tem crescido muito no Brasil, principalmente por conta dessa interface bastante acentuada nos últimos anos entre jornalismo e relações públicas, que o Marcelo pode até colocar, e na visão de uma comunicação mais estratégica. Então, antes se comunicava quem e o que, hoje se preocupa-se com como e quando comunicar. E isso se deve a essa avaliação da comunicação com um foco múltiplo, né, no sentido que é o que a Relações Públicas trabalha, né, a área de Relações Públicas trabalha, no sentido de se conversar com vários públicos. Obviamente, o jornalista vai trabalhar com o seu público, que é o de jornalistas. Relações Públicas vai trabalhar com outros públicos. Mas isso tem crescido, essa percepção sobre a preocupação em relação à gestão de crise também, exatamente porque nós vivemos hoje uma sociedade que prega a transparência, que prega a responsabilidade social, responsabilidade ambiental. Então, as instituições, as empresas, as organizações, elas têm que estar preocupadas com isso. E nada melhor do que um profissional de comunicação para fazê-lo. Certo. Bom, a falta de credibilidade de uma empresa, ela significa a perda de competitividade, Marcelo? Eu penso que essas duas questões estão, né, intrinsecamente ligadas, né? Não apenas a questão da imagem em si, né, que é um tema muito comentado, principalmente na área de relações públicas como gestor da imagem organizacional. Eu acho que essa posição ela é bastante passiva também diante das demandas sociais, diante dessa rede conflituosa, né, que se estabelece entre a organização, né, e os públicos. Então, nesse sentido, eu penso que as relações públicas entram como uma ferramenta que vai, de fato, criar algumas ações, não apenas para trabalhar a imagem, né, porque a imagem ela pode ser construída em cima de quaisquer valores, mas na construção de um conceito positivo da organização, diante de um público X, Y e Z. A partir do momento que a organização não se preocupa, né, com a consecução da sua identidade organizacional, dos seus valores, do seu propósito, da sua missão, naturalmente ela poderá ter problemas sérios. Por quê? Eu penso que a gente vive uma crise de reputação, exatamente como a professora Daniela coloca como algo intrínseco à nossa cultura, a questão da transparência. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que nós vivemos dentro de uma cultura, né, a cultura brasileira como um todo, em que dizer a verdade nem sempre é bom. Né? Então, nós estamos caminhando em um processo que eu creio que evoluiu muito, né, nos últimos 30 anos, mas que ainda está engatinhando, que é a questão de dizer a verdade acima de tudo, no momento correto e para o público correto. Nós temos, por exemplo, né, as empresas aéreas são clássicas na questão de gestão de crise e de comunicação de risco. Exatamente porque houve o caso mais recente, né, de uma empresa aérea no Brasil. O que ocorreu? O profissional que construiu... Primeiro de tudo, a empresa não tinha um manual de gestão de crises, e muito menos de uma comunicação de risco. E o profissional que estava ali no papel, né, de representante da organização era do marketing. Então, como a gente sempre conversa no departamento, é importante colocar cada profissional, né, dentro do seu espaço. A minha defesa não é que o melhor profissional seria
ou relações públicas. Mas eu diria que a melhor estratégia talvez seriam as estratégias de relações públicas na perspectiva da comunicação integrada. Em que sentido? A crise estourou. Então, o primeiro momento, no meu modo de ver, não é necessariamente ir à imprensa. É necessariamente preparar o público, que a gente chama em relações públicas, que são os públicos essenciais de sustentação, que são os intercessores da organização. E aí, naturalmente, desenvolver os outros tipos de comunicação, né, através do jornalismo ou até mesmo da publicidade, acionar uma rede, né, de relacionamentos, né, no caso do acidente dessa companhia no aeroporto de Cumbica, eles acionaram um grupo que trabalha exatamente com luto de uma universidade de São Paulo, para que aqueles profissionais dessem assessoria psicológica e, ao mesmo tempo, acionaram as diferentes religiões, para que também se trabalhasse as questões espirituais, que no momento de fragilidade, né, ajudam a superar essa questão da perda. Então, juntando tudo isso que eu disse, eu acredito, sim, que uma comunicação mal desenvolvida ou uma reputação prejudicada ou calcada em valores em que o discurso colocado pela empresa não condiz com as suas ações, prejudica, sim, a construção e a legitimação da organização dentro da sociedade. Então, nesse caso, a imagem, que inevitavelmente acaba sendo um fator que acaba atraindo mais assim, os consumidores, acaba sendo um diferencial, ela acaba sendo só uma superficialidade. Então, na verdade, a empresa ela tem que comprovar aquilo que ela prega. Exatamente. É imprescindível que haja uma coerência entre o discurso e a prática, né? E, nesse sentido, a pragmática das relações públicas, né, o modus operandi da atividade, eu não vou falar exatamente dos profissionais, para eu não estereotipar e dizer que todos os profissionais são bons, eu acredito que foca exatamente essa questão que você coloca, né? A questão de uma coesão interna e uma coesão externa entre esses diversos aspectos. E não apenas aos momentos de crise. A coerência precisa existir nas crises internas, nessas relações conflituosas, porque o que são as organizações se não pessoas? Né? Então, a construção da identidade perpassa exatamente esse aglutinar dos valores desses indivíduos, né, que compõem a organização, e necessariamente a construção de um discurso dialógico. Né? Se nós pegarmos o modelo da comunicação dialógica, que ele é bem presente na área de relações públicas, a gente percebe que a organização ela atua dentro de um espectro e há algumas intersecções, que são os discursos de cada público que compõem o discurso organizacional. Aí seria o discurso organizacional em relação ao jornalismo, em relação à publicidade, ao marketing e às relações públicas. Hoje, eu percebo que cada vez mais as organizações estão vivendo um momento em que a gente chama de marketing 3.0. Antes, num primeiro momento, o foco era no produto. No segundo, o foco estava no cliente. E agora, o foco está o quê? No legado que a organização deixa para o mundo. Então, se nós estamos falando de um marketing de valores, eu penso que cada vez mais as organizações, as instituições e as empresas, sejam do primeiro, do segundo ou do terceiro setor, vão precisar, né, de profissionais que trabalhem, né, dentro dessa perspectiva. Tem que ter esse entrosamento, então. Imprescindível. Fábio, e diante a uma situação de crise, a uma tragédia como o professor acabou de citar, você acredita que em algum momento a imprensa pode prejudicar a sua própria imagem, porque a repercussão que o assunto acaba gerando nas pessoas é incalculável? Você, como que atua na área civil, você acredita que essa dificuldade, assim, você na tua área mesmo, advogando, é possível reverter essa imagem? O que você pode fazer a respeito?
Bem, eu vejo assim, na linha de pensamento, tanto do professor Marcelo e da professora Daniela, é bem essa questão de transparência, de verdade, da condução daquilo que realmente é um caso concreto que se instalou e precisa ser resolvido. Né? Então, se a gente tomar como exemplo o Código de Defesa do Consumidor, você está falando de indenizações, o Código estabelece assim como princípios nas relações de consumo práticas que observem a transparência, a harmonia nas relações de consumo entre fornecedores e consumidores, boa-fé. Então, são princípios importantes. E aí, claro, o profissional do direito, ele precisa, aliado com a comunicação, ter esse cuidado com as organizações. Agora, se nós trabalharmos por uma outra vertente, a questão dos danos, daquilo que ocorreu e precisa ser reparado, nós temos, por exemplo, agora, recentemente, a questão envolvendo o achocolatado do Todinho, que ficou conhecido, e que crianças, e aí você tem um produto na indústria alimentícia, por exemplo, que você tem um público que não dá para você precisar. Você tem crianças, adultos, idosos, que confiam naquela marca, que confiam naquele produto, é um produto tradicional, né? E aí, claro, você estabelece vínculos com o produto, com a indústria, com a marca. E, de repente, você tem um resultado que foi o que aconteceu. Né? Pessoas que sofreram consequências porque o produto não estava próprio para o consumo. Né? Ele estava impróprio. E aí ocorreram consequências. E aí as indenizações, então, no judiciário, são indenizações cujos valores são elevados. Por mais simples, a partir do momento que o juiz se convence que realmente aquilo ocorreu e que trouxe um dano, ou que houve um abalo, a questão emocional, que é a questão envolvendo o dano moral, são indenizações altíssimas, algumas com valores menores, dependendo, evidentemente, daquilo que está envolvido. Mas tem um detalhe, a legislação brasileira não estabelece nenhum padrão de um nível mínimo e nem máximo. Então, nós temos aí, as empresas, um cuidado muito sério nessa questão. Daniela, você que atua, então, na área de comunicação, de jornalismo, o que fazer nessa situação para reverter essa imagem negativa? Então, um profissional de jornalismo que atua com comunicação empresarial organizacional, ele não deve atuar pontualmente na crise. Na verdade, esse processo de comunicação ele tem que se dar nos momentos positivos e negativos, na construção de um relacionamento, como o professor Marcelo já pontuou. Então, desde o começo, estabelecer um relacionamento, no caso, com os jornalistas, com os veículos de comunicação, um relacionamento profícuo que seja positivo, ele seja pontual no momento positivo e no momento negativo. No caso deste achocolatado, o ideal é que o jornalista, o assessor de comunicação, se posicione no começo da crise, acompanhe essa crise, fornecendo informações para a imprensa até o final dessa crise. Porque a gente sabe que a crise tem início, ela tem um início pontual, ela pode ser prevista, dependendo do modo como você avalia a gestão da produção, a gestão da própria informação na empresa, só que ele não tem hora para acabar, porque isso tudo vai depender da maneira como você administra, conduzida. Então é imprescindível que você estabeleça um canal de comunicação, saiba com quem você deve falar nos veículos de comunicação, faça um acompanhamento desse noticiário para saber o impacto, avaliar o impacto e aí, juntamente com o profissional de relações públicas, saiba mediar esse discurso com os outros públicos que não só os jornalistas. Então, esse caráter ético, na verdade, então cabe a cada empresa a determinar aí o que é mais conveniente de acordo com cada situação. Na verdade, a ética ela deve servir para todos, né? A ética do marceneiro, como dizia o Cláudio Abramo, né? Serve para o marceneiro, serve para o jornalista, para o advogado, enfim, ela é a mesma. O que diferencia é o trato dessa informação. No caso do jornalista, nosso código de ética prevê uma responsabilidade em relação à informação. Então, a gente tem que ter um conteúdo transparente, prevê uma pluralidade de informações, acesso a essa informação, mesmo que você saiba uma informação confidencial. E aí vale checar as fontes para que isso não traga um impacto negativo, que também pode trazer prejuízos, tanto à instituição, quanto à instituição de comunicação, quanto ao próprio jornalista como copartícipe dessa informação. Fábio, nós estamos falando aqui de grandes empresas. É possível transformar essa crise numa oportunidade, numa possibilidade que vá beneficiar a empresa, independente de seu tamanho?
ou não? São só empresas de grande porte mesmo? Como que Bom, a gente pode direcionar isso? Eu vejo da seguinte forma, eu acho que a questão da oportunidade precisa ser assim, analisado exatamente aquilo que ocorreu. Se nós olharmos para a questão, envolvendo a questão ambiental, né, são inúmeras consequências. Aquilo que interfere numa comunidade ou de uma forma ampla, pensando nos impactos ambientais. Então, de repente, a empresa demonstrar que ela está envolvida com aquilo que ocorreu, demonstrar que ela está transferindo segurança em suas atitudes para resolver aquilo e, como a professora Daniela acaba de colocar, que o profissional também acompanhe, demonstrando pela empresa o que realmente, como isso está sendo conduzido. Não é? E que a sociedade tenha conhecimento disso, mas tenha conhecimento nesta transparência com aquilo que realmente aconteceu e está sendo solucionado. Nós temos agora um caso seríssimo que é a questão do Shopping Center Norte em São Paulo. E aí tem inúmeras pessoas envolvidas com isso. Né? Qual é a realidade de tudo isso? As pessoas que moram próximas do local, as pessoas que trabalham naquele estabelecimento como um todo. E aí como é que fica? Né? Então, claro, tudo isso tem uma repercussão e as empresas, os empreendedores, as pessoas envolvidas nesse contexto têm que ter um cuidado muito sério mesmo, até por conta das implicações decorrentes da legislação. Né? E aí, se ela consegue reverter, ótimo. A dificuldade fica se realmente fica uma situação negativa e que, de repente, não é bem aquilo que foi esperado. E aí, Marcelo, como é que fica essa situação? Porque as pessoas que estão envolvidas, elas têm uma opinião, elas têm uma visão daquilo que está acontecendo ali com elas, e nós que estamos de fora, bem distantes dessa realidade, temos um outro posicionamento. Como que fica essa situação? Nós temos a visão, né, que é construída pelo próprio jornalismo, pela mídia. Então, o discurso da mídia constrói verdades, né, ele reconstrói o acontecimento dentro da notícia. E, naturalmente, se você compreende que a linguagem ela é opaca, o que ocorre? A interpretação, né, por mais que o jornalista domine o campo do significado e do sentido, naturalmente depende muito das condições de interpretação. Então, naturalmente, aquilo que é veiculado, ele vai construir sentidos diferentes para cada público. Mas a minha fala não é no sentido de endemonizar a mídia, porque a mídia ela entra como um aspecto importantíssimo para a legitimação da democracia, né, e da participação. Então, nesse sentido, eu vejo que existem vários aspectos, e aí eu vou trazer para a área de relações públicas. Se no primeiro momento, nas relações públicas, o posicionamento era o público precisa ser informado, que é decorrente de um posicionamento anterior nos Estados Unidos, que era o público que se dane, hoje nós temos um posicionamento outro, que é o público precisa participar dessa mesma de um processo de comunicação dialógica, como eu já coloquei. Então, eu vejo não exatamente como uma solução, porque a gente precisa compreender cada caso dentro da sua especificidade. Mas eu vejo como um instante, né, uma oportunidade, né, transforma-se o quê? Um momento de crise numa oportunidade, não exatamente para que a empresa cresça do ponto de vista mercadológico, porque eu vejo que geralmente o posicionamento é este. Vamos utilizar a gestão desta crise para potencializar as nossas vendas. Então, é um momento em que cada vez mais a organização está no centro das atenções. Se nós pegarmos, eu vi recentemente, até me apoiando na fala do professor Fábio, que quando um cliente, né, que eu vou chamar de público, ele é mal atendido em uma organização, ele pode processar tanto a pessoa que atendeu quanto a organização. Então, veja bem, a gente está vivendo um momento em que cada vez mais a empresa precisa se municiar para gerenciar esses momentos. E esses momentos de crise, né, que alguns autores chamam de comunicação de risco, que é um tema muito pouco trabalhado, né, a gente que está na área de comunicação sabe que os nomes mudam, mas exatamente, né, a questão do risco, eu particularmente não tenho, né, registros, né, de trabalhos nesse sentido, vai mostrar o quê? Que nós precisamos de profissionais cada vez mais qualificados para
trabalhar dentro dessas questões. Por quê? Escrever um texto bem escrito ou organizar, por exemplo, uma peça de relações públicas, utilizando, por exemplo, uma pesquisa qualitativa ou quantitativa, não é mais o diferencial. Né? O diferencial, no meu modo de ver, é um profissional, né, uma atividade que realmente contemple a noção do próprio equilíbrio. Por quê? De nada vale eu ser um bom profissional de relações públicas, né, e estar dentro de uma organização que está num momento de crise, se eu não tenho o equilíbrio necessário para lidar com a situação. Precisa ser capaz de tomar decisões, então. Exatamente, de tomar decisões e articular os públicos essenciais que estão diretamente envolvidos na problemática. Então, aquela frase bem manjada já, o cliente tem sempre razão, então é super válido. Nesse sentido, nesse contexto, nós estamos tratando com o indivíduo, então, nesse caso. Eu até vi um livro que o título era O Cliente Nem Sempre Tem Razão. Eu acho que a gente está dentro de uma gestão que o Roberto Porto Simões, né, um autor de relações públicas, ele fala sobre a questão da micropolítica, né, RP e micropolítica. Então, dentro da micropolítica, nós estamos em relações permeadas por uma noção de política, mas não exatamente essa noção estereotipada e negativa que há dentro da sociedade contemporânea, né, ligada muito a questões partidárias. Então, são jogos de interesse. Então, eu diria que toda questão é digna de uma solução. E o que ocorre hoje, né, o que já ocorreu comigo foi, em alguns momentos nos quais eu tinha razão, né, eu precisava de um novo produto, o produto foi reposto. Só que é aí que está, não é necessariamente o cliente ter razão naquele momento. A organização, ela precisa trabalhar a questão do encantamento. Houve um problema no qual eu comprei um par de sapatos e as cores estavam diferentes. Houve uma pequena diferença de coloração. Então, naturalmente, eu solicitei um novo par. O que ocorreu? Eu fui até a loja, só que a loja é uma mediadora entre o público cliente e o fabricante. O que ocorreu? A loja simplesmente se eximiu de culpa, então eu procurei o fabricante. Ele me mandou um novo produto, só que ele não trabalhou a questão da satisfação plena, porque não houve nenhum comunicado, não houve nenhum telefonema, não houve nenhum plus dentro dessa relação. Então, eu penso, né, sob o olhar das relações públicas, que dizer que o cliente tem sempre razão, muitas vezes significa se posicionar em situações nas quais o cliente, muitas vezes, ele mente, ou ele constrói uma verdade em cima de uma mentira. Então, eu penso que a frase ela tem a sua validez, mas não total. Certo. Bom, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Professores, muito obrigada. Fábio, a sua disponibilidade também, muito obrigada. O Câmera Nova fica por aqui e até o próximo programa. Thank you.